O que você tem medo, hein? De barata? De fantasma? De avião? De cachorro? Da morte? Acho que todos nós temos medo de alguma coisa. Mas até que ponto essas aversões estão dentro da normalidade? É o que nós vamos descobrir agora com a ajuda da mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Só isso já vale tudo. Pesquisadora do ambulatório de ansiedade do Hospital das Clínicas, meu Deus, psicóloga de abordagem cognitivo-comportamental, com larga experiência no atendimento a adolescentes e adultos. E é tão bonitinho, meu Deus. Boa noite, Cristiane Maluí. Boa noite, Rony. Mas, meu Deus do céu, que currículo. É um prazer, viu? Estar aqui. Obrigada. Meu querido, obrigado por ter vindo. Muito obrigada. Você está na sua casa. Muito obrigada. Não, tão jovem, com um currículo desse tamanho. Obrigado, viu, querido? Obrigada a você. Bom, Cristiane, vamos falar de fobias hoje, né? Que são caracterizadas por um medo descomunal por certas coisas e dentro das mais diversas situações. Isso é uma coisa que eu acho fascinante. A gente pode ter fobia de objetos, de pessoas, e nós temos, né? Seguramente todo mundo tem. E muitas pessoas, portadoras ou não, será que não conseguem distinguir o medo comum de uma fobia? Tem diferença entre uma coisa e outra? Então, você disse bem, lógico que medo de coisas a gente realmente tem, né? O que difere o medo realmente normal do medo patológico é justamente esse prejuízo excessivo que a pessoa tem, né? Um incômodo, sintomas que a pessoa sente frente ao objeto que ela tem medo, né? Então isso é que difere de uma fobia, de um medo normal para um medo patológico. Tá, a fobia de fato é um medo patológico. Isso, há o medo patológico de um foco, de um objeto, e é um medo irracional. Sem dúvida. Mas muitas pessoas não entendem, com muitas vezes esse medo exagerado, que parece até, vamos dizer, inofensivo, pode tirá-las, na verdade, do equilíbrio mental, e pode tirar fortemente do equilíbrio mental. Eu já vi coisas pavorosas. Outro dia, na minha casa, mulher de um amigo meu viu um gato. Meu Deus, taquicardia, falta de ar, começava a suar frio, um absurdo, porque viu um gato na rua. É um perigo, porque daí é a tal história, assim, ela pode justamente sair correndo e atravessar uma rua, por exemplo, sem ver o carro passar, e isso é uma coisa horrorosa, né? Então, assim, há um perigo ali eminente, realmente, no caso das fobias específicas, nesse caso, né? Que seria uma fobia de animal, a fobia do gato, né? Que todo mundo acha que é uma coisa inofensiva, mas como você colocou, até a página 2. Tá, a fobia em si não vai matar, mas se atravessar a rua correndo, vai morrer. Pois é, ou até evitar ir a um lugar que ela pode se deparar com um gato, por exemplo. E existe alguma forma, algum jeito da gente ajudar essas pessoas, de fato, a identificar suas fobias, procurar um tratamento? Tem como fazer isso? Então, o tratamento nesse caso é um tratamento que mais eficaz, no caso, seria a exposição, que é uma técnica da abordagem cognitivo-comportamental. Então, é como se a gente faz uma hierarquia ali de situações que a pessoa teme, e aí você vai fazendo ela repetir, ela encarar aquele medo, né? Gradual, é sempre gradual e repetida. Então, começa sempre da que menos dá desconforto e vai até a que mais dá desconforto. Então, por exemplo, do gato, nessa história. Então, assim, ela pode, por exemplo, ela tem muito medo, né? Então, você pode começar, por exemplo, a escalonar essas situações. Então, mostrar, por exemplo, um desenho de um gato. Depois uma foto de um gato. E ela vai se expondo cada vez mais até essa ansiedade dela, esse medo, cair. Aí vai para o outro passo. E aí mostra um gato assim mais de longe, né? Aí depois ela mais próxima, no seu colo, por exemplo. E aí uma outra situação, por exemplo, ela já pegando o gato. Interessante. Então... Sabe que eu vi um documentário desse numa TV a cabo que fala de saúde, de ciência e saúde. Eu acho que é Human Health, talvez. Não sei. É uma coisa meio por aí. Por uma pessoa, um jovem,
que tinha aracnofobia. E eu vi esse tratamento. O cara, no final, a aranha andava nele. Isso, isso mesmo. Taranto andando numa caranguejeira. Que coisa interessante isso que você falou. Agora, a gente sabe que as fobias, quer dizer, eu tive que aprender isso para poder conversar com você. As fobias possuem várias classificações. E algumas são comuns, outras são mais raras, o que não deve ser para você nenhum bicho-papão, mas o que geralmente as pessoas chamam de fobias estranhas. Então, eu vou listar aqui algumas e você vai nos contar um pouquinho mais sobre elas. Primeiro é fobia de sangue. Então, a fobia de sangue, né, porque são grandes grupos, estão agrupadas. Então, nós temos as fobias de animais, que aí vem desde pequeno porte até o porte maior. Aí você tem as situacionais, que é de fobia, por exemplo, de voo, de dirigir. Aí tem também as fobias, por exemplo, de sangue e ferimento, que a pessoa tem uma fobia só de olhar ou de tirar sangue, ou de olhar realmente um ferimento, ou de, por exemplo, ela passar por uma cirurgia. Então, você imagina que limitador, né? Claro. Essa fobia, normalmente ela é genética. Genética? 70% dos casos ela é genética. Fobia de sangue e ferimento. Meu Deus, que bom que minha família era de médicos. Uma coisa que eu acho maluca também é a tal da fobia, falando de fobia de animais, falei de aracnofobia, falamos de fobia de gato e tal. Agora, e de pombo? De fobia de pombo, isso é uma coisa seríssima de pombo. Pois é, e pode acontecer que fica nessa classificação da fobia de animais. E é isso, a pessoa pode ter aquela aflição até de ter o contato com um pombo e ela pode, sei lá, tá num parque ou tá numa praça, ela pode realmente sair correndo, né? Ou evitar ir até aquele lugar que ela imagina que terá o pombo. Né? E a gente está aqui até falando dessas fobias específicas no caso, né? Assim, a gente tem também um caso da fobia ali social, que é a fobia de gente, né? A pessoa tem medo do outro. E é complicadinho, né? Tem fobia de palhaço. Tem. Isso é uma coisa maluca, mas eu vi com crianças fundamentalmente. Inclusive eles são, até a nossa atração musical hoje vai ser uma coisa estranha isso, fobia social. Eu acho que a gente podia falar um pouco mais sobre isso, porque tem gente que de fato não quer estar perto de ninguém, não quer conviver com ninguém. Que coisa maluca é essa, Cristina? A pessoa tem muito medo de ser avaliado negativamente. Então sempre o outro está avaliando, está criticando, pode criticá-la. Isso, assim, é muito limitador. Né? Assim, de várias situações, por exemplo, medo assim, de situação de contato interpessoal, por exemplo, né? Então, conhecer alguém numa festa, ou, por exemplo, flertar, namorar, dificuldade disso. Ou também, por exemplo, aí tem também o subtipo, que é a circunscrita, que é aquela que a pessoa tem medo de falar em público, por exemplo, que é de situações de desempenho. Então, ela começa a não galgar profissionalmente, né? Ela tem prejuízo ali, não é uma ansiedade muito grande, excessiva mesmo, em diversas áreas ela acaba sendo acometida, né? E uma barbaridade, mas que eu sei que existe, fobia de água. Socorro! Água é vida! Pois é. E aí a pessoa, assim, é bastante também limitadora. Às vezes, em casos mais graves, até o contato da água mesmo tem aquela sensação da água e você vai fazendo a exposição aí nesse caso, né? Então a pessoa, até para banhos, né? Gente, já pensou? Talvez inspirado nisso que o Maurício de Souza fez o Cascão. É verdade. Esse tem, de fato, fobia de água, né? Engraçado. Esses acontecimentos recentes, por exemplo, manifestações contra o governo e tal, isso você acha que pode causar uma coisa, sei lá, um ataque de pânico em pessoas com essa história do agorafobia, que é... Agorafobia, o que é agorafobia?
Então, essas pessoas que têm os ataques de pânico, por exemplo, são essas sensações horrorosas, é o medo, aí já é um medo já de não num foco, num objeto, mas é um medo já de morrer, medo de enlouquecer. Então, nesses casos do que ela tem todos os sintomas, ela acredita que ela vai morrer, né? O que acontece na agorafobia? Ela acaba evitando ir a determinados locais que ela poderá ter o ataque de pânico. Então, ela evita, por exemplo, passar por pontes, em túneis, por exemplo. Então, assim, e tem pessoas até, tem casos mais graves que a pessoa até fica dentro de casa, não sai, né, com esse receio de ter o ataque, o medo de ter o pânico. Quer dizer, o pânico, quer dizer, também como uma, vamos dizer, uma psicopatia também, né? Sim, transtorno de pânico, né? Aí sim. O pânico, que a gente fala muito, tem síndrome do pânico. É um transtorno. É um transtorno dos transtornos de ansiedade, né? Claro. É um tipo. Cristiane, você escreveu, junto com o seu marido, o livro Estimados Corações, que fala sobre superar traumas. A gente admira tantas pessoas, olha no ar, a gente fala tantas pessoas que se superam e tal, e possui casos de fobia social, você está falando agora aqui, né? É verdade que ela pode ser a maior de todas as limitadoras? Que as pessoas procuram mais tratamento pela fobia social, porque como ela, né, assim, muitas vezes as pessoas, realmente, como eu falei, elas se limitam na parte social ou na parte profissional, por exemplo, né? Então, assim, a gente acaba também tratando esses casos com a exposição. Então, no caso, esse tratamento de fobia social pode ser essa exposição ao vivo, como eu estava falando de fobias específicas, é a mesma coisa, a mesma técnica, e tem a de você trabalha virtualmente. É um programa que eu idealizei, ele foi até objeto de estudo pelo AMBAN, o HC. E as pessoas encaram aquelas situações que temem através do computador, dessas imagens do computador em 3D. Em 3D, porque existe a realidade virtual, que aí chegando para a saúde, a área de saúde. Chegando não, né? Ela já está aí faz tempo, mas no Brasil esse é o primeiro. Então, e esses casos às vezes são limitadores mesmo, de pessoas assim, eu atendi uma pessoa que ela, por exemplo, tinha muita vergonha de fazer compra no mercado. Muito, é uma fobia social, assim, quer dizer, o medo das pessoas estarem olhando o que ela punha dentro do carrinho que ela ia consumir. Quer dizer, é sempre o medo de ser o centro das atenções, o medo de ser... Outro caso, por exemplo, a pessoa casar, ela ia casar. Então, como que ela ia ficar numa festa? Ela ia dançar no meio com o noivo dela. Uau. Então, eu não vou ter casamento, não vou fazer festa de casamento, né? Como que eu vou entrar na igreja se eu tenho esse medo das pessoas estarem me olhando e eu serei o centro das atenções? Então, são casos que, de repente, né, limitam muito e realmente a fobia social é a pessoa que mais vai buscar tratamento. Querida, muito obrigado por ter vindo. Olha, Cristiane. muito obrigada. E com dois sobrenomes tão ilustres, né? Maluí, Gebara, são duas famílias amigas das minhas. Não sei se quem sabe até depois a gente vai conversar em off e saber se não é. Mas quero agradecer muito a você, essa brilhante psicóloga que é a Cristiane Maluí Gebara, e espero que você volte mais vezes. Ai, muito obrigada pelo convite. Eu que fiquei muito honrada, viu? Não, mais do que eu. Obrigado, querida.